Olá para todos, boa noite, boa tarde, bom dia, bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom, mandando grandes vibrações para o pessoal a todos os médiuns, todos os trabalhadores da casa, que voltam nesse momento a toda buscando harmonização, para uma volta ao trabalho, que esse realmente é o grande intuito, a grande essência daquele lugar. De verdade, continuo pedindo a todos, vocês que seguem aqui o canal, seguem as lições que nós levamos para todos, que continuem vibrando de verdade pelo nosso planeta Terra. Esse planetinha azul, e a gente costuma falar bastante isso lá no Sercom. Imagine o nosso planeta desenvolvendo muita luz. Nesse momento é um momento de transição, mas é um momento de bastante efervescência, não só humana, geofísica, de todas as formas, e principalmente a nossa psicosfera precisa da atenção de vocês. De verdade, acredito que uns 2 minutinhos de vibração intensa, de calor, vai ser muito benéfico para a nossa querida Terra, tá legal? Vamos voltar para a lição de hoje. E como vocês sabem, vocês que nos acompanham, nós estamos seguindo agora o livro Caminho, Verdade e Vida. Aqui, a nossa lição dessa semana é a de número 24, que tem como tema o Tesouro Enferrujado. A dupla dinâmica Emmanuel e Chico Xavier traz para a gente esse tema para desenvolvimento, e que é pautada por uma frase de Tiago, uma das epístolas de Tiago, que diz assim: o vosso ouro e a vossa prata enferrujaram. Vale ressaltar que as epístolas de Tiago, elas não são muito relevantes, muito lidas num sentido geral da questão, mas elas têm temas muito interessantes, tem muitas coisas que podem ser retiradas e efetivamente são as da lição dessa semana. E os historiadores meio que debatem que Tiago era esse. Existem 3 Tiagos aí que podiam estar nessa linha de textos e tal. Não se sabe se foi só um Tiago. Existia o Tiago que era o meio-irmão de Jesus, existia um outro Tiago ali na turminha, e o que mais tem aí a grande chance de ter sido o autor dessas epístolas em si, ou pelo menos grande parte delas, era aquele que era conhecido como Tiago Menor. O Tiago Menor, que era irmão de Judas Tadeu, e se tornou aí um apóstolo fervoroso do Mestre, principalmente depois, e com certeza não, né, depois da sua crucificação e ressurreição. Para esse título, nós percebemos aí, né, que na frase deles, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, naquele momento, clamava, não dizendo, e com certeza, assim, muito pouco nós falaremos aqui sobre a questão material, sobre a questão da riqueza material. Mas Tiago bradava para uma classe à época, certos ricos à época, que de verdade não ligavam para o que acontecia além do próprio umbigo. Ele nunca, em nenhum momento, ele coloca, como inclusive diversos líderes religiosos, diversas linhas religiosas colocam como se a prosperidade fosse um grande erro nosso, um grande erro do ser humano, que nós devemos viver sob o guarda-chuva da pobreza e achar que isso está tudo bem, né? A maioria esmagadora de nós não é realmente missionária, e nós não precisamos fazer o nosso voto de pobreza e sair em missão por aí.
tá? O grande problema é de que forma nós usamos tudo isso. O interessante aqui é falar particularmente daquilo que é o nosso tesouro. Não é esse tesouro que a maioria vai se falar. Não vamos falar e colocar aqui um destaque das riquezas externas, que é algo transitório. Para nós que acreditamos em vidas, em uma sucessão de vidas, esse tipo de riqueza é algo transitório, né? Então eu coloco para vocês que justamente nessa passagem que Tiago descreve para os ricos e tal, a gente entende basicamente que essa tal riqueza, a única coisa que ela não deve fazer é quando ela sobe a nossa cabeça, e aí nós usamos dela para alimentar a indiferença, para alimentar a diferença de classe, para a ausência da fraternidade, para a dureza, para a arrogância, para que tudo isso gere e crie bloqueios à prática do bem. Nós todos, se você já está aqui, significa que ao menos um despertar para a sua consciência espiritual já deva ter acontecido. Combinemos que ao menos um degrauzinho, ao menos pelo menos aquela vontadezinha de alçar voos maiores rumo à consciência cósmica, nós já estamos tentando, não é verdade? Então, se isso já acontece, a gente pode começar a entender que nós já temos riquezas de alguma forma. Sim, verdade. Não pensemos que isso sai e isso fica exclusivamente no campo material. Mas se só o fato de nós abrirmos para essa consciência, nós vamos entender o amor divino. Nós vamos entender que existe Deus, que nós chamamos de Deus, a grande fonte criadora, que gerou tudo isso e através dos seus grandes governantes, e descendo até nós já temos o grande fato de, por termos um Deus de amor puro, gigantesco, que nós não podemos sequer imaginar, nos deu a chance de evoluir, nos deu a chance de, inclusive, ter uma chance quando nós repetimos de ano. E através da sucessão de vidas que nós colocamos como a reencarnação, nós podemos reparar essas besteirinhas que nós andamos fazendo durante esse momento em que vivemos séculos e séculos atrás e continuamos. Claro que isso agora termina, mas isso fica também para alguma lição onde a gente possa abordar esse assunto, mas nós devemos entender que essa sucessão e essas oportunidades já é um fato de comemorar. Isso, nós já somos ricos em ter oportunidades. Esse já é um grande ponto. A chance de nós aprendermos, a chance de termos acessos, para a maioria de nós, a chance de podermos acordar na carne no dia seguinte e poder melhorar cada vez mais. Já temos aí alguns pontos, né? É claro que se nós tivermos aquela nuvenzinha em cima da cabeça, nós não vamos analisar por esse lado. O fato de você, nesse momento, poder ouvir essa mensagem, ou poder enxergar essa nossa lição aí no YouTube, por exemplo, ou ao vivo, porque está sendo transmitida no Sercom, ou em algum momento alguém te passa um arquivo baixado, já é uma dádiva. O problema é que nós geralmente vamos querendo mais. O problema é que
nós confundimos essa coisa chamada amor com paixão. E essas paixões que foram dadas pelos espíritos, pelas consciências superiores a todos nós, para o homem aqui da Terra, foi dada para o uso do bem. É que, infelizmente, como coloca Emmanuel na lição, nós exacerbamos esse direito de usar para o bem. Nós, como imperfeitos que somos, exageramos nisso e transformamos essa paixão no sentido mais instintivo, no sentido mais desgovernado de ser, que aí gera a paixão desgovernada, e nós deixamos de usar para o bem. E aí gera-se o desequilíbrio. Isso me lembrou muito uma outra palestra lá atrás, onde se falava justamente sobre o princípio das paixões, essa coisa de o sobrenome, quando vira desenfreada, é que aí, quando a gente usa com desequilíbrio de forma errada, aquilo vai se depreciando. E dessa palestra eu lembro que houve algumas perguntas no Livro dos Espíritos que foi feita para a egrégora Espírito da Verdade e que perguntava sobre as paixões, né? Se isso era uma coisa errada. Que não, que de verdade a paixão foi trazida para o homem para ser usada para o bem. O grande problema é a medida dessa paixão. Quando ela é aplicada justamente, é ótima para tudo e para todos. Por um homem movido por uma paixão equilibrada, vai longe. O grande problema é o abuso. O abuso dela, obviamente, cai para o mal, né? E eu lembro também que vinha, poxa, mas quando entender que essa paixão é boa ou ruim? E ele faz uma comparação, assim, como cavalgar um corcel, né? Uma espécie de cavalo. Quando ele passa, ou fazendo a metáfora da paixão, quando ela passa a nos governar, ela é bastante perigosa. Então, nesse ponto de todas as questões da paixonite, é que a gente, e fazendo uma conexão com a lição de hoje, tá? É que aí Tiago coloca a história da ferrugem. Nós estamos falando de diferentes sentimentos que nos rodeiam. Os grandes espíritos, Deus, a grande fonte criadora, nos ensinam a amar sem distinção. Muitas pessoas aqui na Terra colocam amar como uma paixão doentia, desenfreada, tanto que muitas pessoas colocam, não, isso aquilo lá foi um crime de amor. Como um crime pode ser de amor? Isso, quando o ser, aquele espírito, está mergulhado pelos piores instintos e sensações, você não consegue chamar isso tudo de amor. E a gente volta para os tempos modernos, onde a gente chega a um ponto que nós voltamos a falar sempre. Nós temos sorte de viver essa filosofia espiritualista que mostra para todos nós a questão da evolução. No momento onde nós precisamos mais provar essa questão da evolução, é um momento onde as pessoas estão cada vez se despindo da ideia de seguir em frente, né? Principalmente aqueles que passaram através dessa sucessiva exibição em redes a mostrar o que você acabou de comprar, o que você tem, e você acha que deve satisfação para outras pessoas que estão nessas mesmas redes do seu carro, do seu objeto de prazer, do seu botox, da sua harmonização facial, e a casa isso, e a viagem aquilo, e a pose.
E a gente está se esquecendo daquele ouro e daquela prata que não devem se enferrujar e que precisam continuar brilhando. Esse é o momento onde, como eu falei, mais do que nunca a gente precisa provar o tripé do conhecimento, do autoconhecimento e da prática do bem. Então todos nós precisamos ficar longe da ferrugem. Num sistema de, poxa, nesse momento eu entrego a idade, eu lembro muito bem de uma campanha que passava há muitos anos atrás, porque eu era pequeno, e que falava sobre um produto que era ele, ou a ferrugem. Zibert, lembrei muito bem. Zibert ou ferrugem. Então, peraí. O que nós vamos querer para nós nesse momento? A ferrugem que corrói, que deixa um aspecto, uma aparência muito feia? Ou aquele produto que vai manter todas as nossas riquezas da alma, todas as riquezas do espírito, brilhantes, intactas, e prontas para, de verdade, nós sermos ricos de benesses, nós sermos ricos e merecedores dessa nova terra. Volto a perguntar para vocês: ouro e prata brilhante ou ouro e prata enferrujados? Eu tenho certeza que nesse processo de conhecimento, de evolução, todos aqui vão optar pelo brilho, pela riqueza que realmente importa, longe dessa história de enferrujar. Eu desejo para vocês muita paz, muitas vibrações, longe de ferrugem, longe do que realmente não importa, de desfiles, de falsa fé, falsa humildade, e só coisas boas para todos. Por favor, não esqueçam de colocar aqui embaixo o sininho avisando de novas palestras. Se você gostou ou acha que alguém que você conhece precisa ouvir um pouquinho do que a turminha do Sercom tem para dizer, ou que as grandes palavras desses ótimos avatares, Chico, o nosso Mestre Jesus e tantos outros que nós citamos por aqui, por favor, fiquem à vontade. Para vocês, muita luz, vibrações positivas e um grande beijo.